Olá, olá, você que está chegando. Boa noite. Tamo aí, vamos cenar com o pessoal. Faz o seguinte, vocês que já chegaram, ajuda a divulgar essa live, manda aí do aviãozinho pro pessoal, por favor, para divulgar o conteúdo que hoje hoje e amanhã, né? Vamos falar de dois assuntos muito pertinentes e vai ser bem interessante. O nosso convidado já está aqui, já vamos chamar ele. Boa noite, Antônio, tudo bem? Boa noite, Isadora. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Jane. Boa noite. Essa live de hoje e de amanhã. Celso, já vamos te chamar aí, tá? Já vamos, aguenta um pouquinho aí. Mandem a live pro pessoal. Vamos conversar hoje com o Dr. Celso, nosso fonoaudiólogo da equipe Canto e Prosa, nos atende sempre com muito carinho. Então a gente vai conversar com ele hoje. Estamos aguardando os outros amigos aqui da nossa equipe, o Matheus e a Paula. Olá, para quem chegou agora, Lélia, Adriana. Oi, Adriana. Oi, Lélia. Lélia é uma das nossas alunas. Legal. Mandem a live aí, pega o aviãozinho e manda a live pro pessoal, divulguem aí. E vamos chegando. Vamos chegando. Enquanto a gente vai fazer essa live comemorativa, né, da Semana da Voz, né? Hoje é o Dia Mundial da Voz, né? Então aconteceram essa semana bastante discussões sobre a voz, o papel do fonoaudiólogo, o papel do professor de canto, bastante conteúdo tivemos essa semana. E para fechar a semana, hoje em especial, no dia da Semana da Voz, nós estamos conversando hoje com o Dr. Celso, né, da terceira região de fonoaudiologia. Vocês viram nas divulgações. É o nosso professor aqui, especialmente, foi meu professor na especialização, professor também do Matheus, sempre nos atende, é o nosso fonoaudiólogo também. E amanhã nós conversaremos com a nutricionista sobre a alimentação do cantor. A Isadora, uma nutricionista nossa, sempre também nos auxilia em algumas coisas. Então nós teremos essas duas lives especiais. Hoje, com o professor e doutor Celso. Amanhã nós teremos com a Isadora. Então são dois temas muito importantes. Aí, vou cumprimentar o pessoal que chegou aqui, que eu não cumprimentei ainda. Pedro, Suzana Bauer, o Thomas e a Antônia. Cadê os meus amigos para chamá-los? Estou aqui também com algumas perguntas que nós recebemos. Se vocês tiverem alguma pergunta, mandem. Tem um balãozinho com interrogação. Mandem as perguntas também, que nós vamos lendo essas perguntas também, tá? Mas a gente separou algumas perguntas que nos mandaram, algumas curiosidades que tem, né? Então a gente já tem algumas separadas também. Vou já chamar o Matheus aqui para entrar com a gente. E aí a gente já vai chamar o nosso convidado da noite. Temos também novidades chegando. Então fiquem ligados no nosso perfil, manda essa live aí pro pessoal. Estou aguardando o Matheus, que é nossa equipe, entrar. E o Celso também. Vamos chamar o Celso, vamos puxar o Celso também. Matheus, aceita aí. Ah, chegou, demorou, mas Aceitei. chegou. Muito Não bom, sei como muito está o bom. ângulo aí, mas vamos lá. Para mim tá bom. Boa noite a todos.
Isso aí. Pessoal, deem feedback pra gente. Vocês estão ouvindo bem? É isso aí. Tá ouvindo bem? Tá Tecno- legal? Às vezes a tecnologia nos deixa A pena. na mão. É, literalmente, né? Bom, bom, Celso, podemos te chamar? Tá à Então é isso disposição? aí. Ó, e daí lembrando, né? Obrigado, Isadora. Ó, Vamos lá. lembrando que amanhã também tem live com a Isadora, hein? Exatamente. Já Sobre a alimentação do cantor. é legal. Isso aí, Isadora, falamos isso. Estão ouvindo bem ali. A Adriana falou que está. A Isadora falou que está ok. A Lélia falou que também que estão ouvindo bacana. Paula está chegando. Bem-vinda. Olá, Estamos aí, equipe Canto e Prosa. Olá. Vida. Muito bom. Então, pessoal, essa, para quem acompanha, né, ou não, vamos apresentar aqui a professora Paula, da equipe Canto e Prosa. Paula é bacharelanda em Canto Lírico pela FAMES. Professor Matheus, licenciado em Música. Né? Então, aqui nós três estamos completos como equipe. E vamos começar o nosso bate-papo com o nosso fonoaudiólogo, né? Talvez o mais amado do Brasil por nós. O doutor Celso, nosso amigo, nosso fono que sempre nos atende. Muito solícito. Mandem essa live aí pro pessoal. Deixe-me tentar chamá-lo aqui. Cadê ele? Espera aí. Tô tentando achar aqui, porque aqui bugou. Aqui não, aqui tá normal. Você consegue mandar convite ou não? Porque aqui eu não Não, tô. porque você é organizador. Você Tá, está como organizador. porque aqui mudou tudo. Já não sei mais como mexer nisso aqui. Eu e Tem que clicar tecnologia. nas. Convidar. Não, já aqui, achei. Ah, Pronto, tá. achei. Pronto, Celso. Só falta o Celso aceitar. Nem demorou muito, ó. Não, aí. Boa noite, boa noite. Bem-vindo, Celso. Boa noite. Boa noite, grande amigo. Boa noite, é um boa prazer noite, estar aí com Celso. vocês aí, participar dessa live. Prazer é todo nosso. A gente está muito feliz por ter aceitado o nosso convite, né? E também por sempre nos atender, ser sempre muito solícito às nossas dúvidas, às nossas indagações, nossas questões. Então a gente agradece a sua presença aqui nessa noite e num dia tão especial para a gente, né? Um dia tão especial para a gente. Poderia falar um pouquinho, Celso, sobre esse dia de hoje? Olha, é um dia importante, né? Porque é um dia que a gente comemora, né? O Dia Mundial da Voz. E é super importante a gente estar chamando a atenção para os cuidados da voz, né? Então, a gente tem todo um trabalho, né, por parte de conselhos, né, de classe, né, no caso da Fono, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, também que desenvolve um papel super importante na divulgação e na comemoração, né? Então, você tem todo um trabalho de divulgação sobre cuidados da voz, sobre como aperfeiçoar a voz, como você manter a sua voz. Então, assim, é sempre um prazer estar falando, né, nesse dia, né, tão especial aí para aqueles que utilizam a voz, né? Então, todos os profissionais da voz. Ah, que ótimo. E a gente tem algumas perguntas, Celso. Então, nós separamos algumas Vamos lá, tô para você à falar para a disposição gente aí. aí. Vamos ver o que você pode nos auxiliar, né? Esse perfil que se dedica à discussão, né? Canto e prosa, então a discussão de técnica vocal, de uso da voz, né? De discussão musical. Então nós temos algumas perguntas. Paulo, quer começar com a primeira? Vai, abre para a gente aí. Já começa já lançando já a pergunta aí para a gente. Vamos lá, vamos passar a batina. Então vamos. Celso, para nós que amamos tanto a voz, é um privilégio assim, ter você aqui conosco. E aí vamos começar pensando um pouquinho, levando as pessoas que estão aqui com a gente a pensarem um pouquinho sobre
vários assuntos, aspectos que envolvem a vida de um cantor ou de um profissional da voz, mesmo que não seja cantor. Então, fala pra gente, para iniciar, o que é um problema de voz? Assim, o que a gente pode definir como um problema vocal? Ah, ótimo. Então, assim, problema vocal é qualquer alteração que a pessoa sinta na produção da voz. Então, isso vai variar de profissional para profissional da voz. Então, por exemplo, só fazendo uma comparação aqui, um cantor. Então, para ele, um problema vocal vai ser, por exemplo, quando ele diz que tem quebra de passagem. Ou minha voz, eu alcançava agudos e agora não estou chegando lá. Então, isso para ele é impactante, né? Ou então, os graves, eu perdi os graves, eu não consigo mais, antes eu conseguia. Então, isso para um cantor é muito impactante, né? Agora, por exemplo, um professor não vai ter essa queixa, né? Um professor, ele está rouco, ele tem uma alteração significativa, ele tem uma rouquidão, e ele continua dando aula, ele continua falando, né? Então, depende muito da tua profissão. Então, por exemplo, o cantor não chega nem a ficar rouco, ele já fica preocupado com a voz. Por quê? Porque ele está ouvindo a voz a todo tempo, ele está prestando atenção no aparelho fonador dele. Já o professor, não. O professor, a preocupação dele é dominar o conteúdo. Sem até notar que se ele não tem uma boa comunicação, se ele não tem uma boa voz, a partir do momento que ele vai passar o conhecimento, isso fica prejudicado, a comunicação fica prejudicada, porque ele não consegue, por exemplo, falar mais alto porque ele está rouco, né? E a gente diz assim que o impacto é totalmente diferente, né? Depende muito do profissional. Mas assim, de maneira geral, é qualquer alteração na produção vocal. Então, se você tiver qualquer alteração nessa produção vocal, então é importante você prestar atenção, né? E procurar fazer uma avaliação, né, mais detalhada para que você possa descobrir o que está acontecendo com a tua voz, né? Então, se a tua voz era de um jeito e ela mudou, então é importante você estar percebendo isso. Não só relacionado à voz, por exemplo, eu falo e fico cansado. Então, é importante, de repente não tem nada na voz, né? Não tem nenhuma alteração, não tem uma rouquidão, né? Não tem ardência, né? Não tem dor para falar, mas pelo simples queixa, olha, eu canso. Então, ou seja, algo tem que chamar atenção, né, para uma avaliação. É importante ter, assim, essa noção, né? Ou então, minha voz ficou mais grave, né? Que chama grossa, né? Todo mundo fala assim, né? A minha voz ficou mais grossa, né? Mas ou então, chega ou no final do dia, ou no começo do dia, né? Cantor da noite, normalmente ele vai ter essa queixa. De manhã, minha voz está muito grave. Por quê? Porque você usou o aparelho fonador, né? E usou demais, né? Do que ele poderia produzir, né? Ou você abusou, né? Então, daí no outro dia você vai sofrer as consequências disso que você fez anteriormente, né? Então, isso tudo você tem que se perceber. Eu acho importantíssimo você se perceber, coisas que o cantor sempre está atento muito, né? O cantor sempre, principalmente o cantor lírico, né? Se a gente for fazer aí um parâmetro entre cantor lírico e cantor popular, o cantor lírico se preocupa muito mais com a voz, né? Então, ou então aqueles que estudam voz, né? Então, os cantores que cantam, que fazem musicais, por exemplo, sempre estão atentos a qualquer alteraçãozinha na voz, né? Eles já procuram atendimento, eles já procuram ajuda, né? E diferente das outras profissões, por exemplo, telemarketing, né? A pessoa fala o dia inteiro, né? Fica ligando, né? Enfim, a voz é a profissão, né? Usar o aparelho fonador é o que define a profissão, né? E às vezes não percebe essas alterações. E quando percebe, daí sim já tem uma patologia instalada, já tem algo aí que precisa de um tratamento.
É importante Muito a bom, gente, né? nesse sentido, ter o raciocínio também de que o profissional que vai atender, o fonoaudiólogo que vai trabalhar com esse profissional da voz, ele também precisa ter esse olhar, né, de que o cantor não vai ser tratado da mesma forma que o professor, e o professor não vai ser tratado da mesma forma que o profissional da telemarketing. Mas esses atendimentos também são com olhares diferenciados, né? Ah, sempre. É importantíssimo ter essa diferenciação, porque as queixas mudam, né, completamente. E assim, o fonoaudiólogo precisa ter essa intimidade, principalmente na área do canto, que tem nomenclaturas totalmente diferentes, né? Então, é importante o fonoaudiólogo entender o que a pessoa está falando, né? Ah, eu tenho quebra de passagem. Não, né? Então, se eu vou tratar, eu tenho que saber o que ele está me falando, né? O que está acontecendo com a hora que ele tem essa queixa. Né? Então, é super importante mesmo. Por isso que a gente indica que sempre procure um especialista da voz, né? Porque daí o fonoaudiólogo vai saber fazer essas diferenciações e fazer um programa de atendimento particularizado para cada caso. Tá vendo, né, gente? O professor Celso, nessa pergunta já deu uma grande aula pra gente, né? Já esclareceu bastante coisa. Eu tenho uma pergunta relacionada, então, a essa pergunta que a, que a Paula fez, Celso. Que, assim, a gente sabe que, então, tem os problemas. E como que eu vou identificar que tenho esse problema vocal? Como nós identificaremos que temos um problema vocal? Observar, né, se após a execução, por exemplo, no cantor, após a execução daquela música, né, ou daquela fraseio que ele fez, se ele sente alguma alteração nessa voz, se ele sente cansaço, se ele sente dor, se após o exercício ele sentiu, olha, senti que ficou arranhando minha garganta, né? Ou após algo que ele cantou, olha, não tá legal, não estou me sentindo bem, né? Ou então, normalmente cantor é assim, né? Tem uma música, essa música, se eu cantar, depois eu fico sem voz, porque a música exige muito, né? Então, o cantor sabe disso, né? Então, como ele observa muito, se observa muito, então normalmente ele consegue identificar isso facilmente, né? Já nos outros profissionais da voz, isso não é tão evidente, mas é importante estar observando se a sua voz ela mudou, muda, né, conforme a sua atividade. Se você, por exemplo, tem sente que a tua voz está arranhando, né, ou você tem necessidade de ficar pigarreando para limpar a garganta, né? Então, isso é importante estar observando, para que você possa estar identificando alguma alteração, né? Que é super importante você se observar, né? Se notar isso no dia a dia. Normalmente, se a gente for fazer assim uma diferenciação, por exemplo, os locutores normalmente observam qualquer alterações, pequenas alterações na voz, eles já procuram um atendimento. Cantores, né? Então, depende muito do profissional, né? Que executa isso, que está com o uso constante da voz, né? E o que a gente observa bastante, que agora, devido às reuniões, as pessoas estão falando mais. Até aquelas pessoas que ficavam quietas são obrigadas a falar muito, né? E, por exemplo, acaba uma reunião, entra em outra, acaba uma reunião, entre outra, né? Então, chega no final do dia, a pessoa está sem voz e não sabe, poxa, mas eu tô falando baixo, né? Né? Mas é o quê? Porque ele não estava preparado para isso, ele não tinha essa demanda gigantesca de reuniões que a pandemia provocou, né? Sem contar as alterações vocais provocadas pelo Covid, né? Então, ou seja, você tem alterações, alterações da respiração, alterações na produção vocal mesmo, sem contar que o uso de máscara atrapalha bastante também, né? Então, o anteparo da máscara deixa a voz mais abafada.
E também você pede feedback de toda a expressão facial da pessoa. Então, a pessoa, ela, além de articular um pouco, ter uma articulação mais exagerada, a voz vai estar mais alta. Então, a articulação exagerada até que não atrapalha tanto, né? O problema é o anteparo, que daí ele abafa o som. E daí faz com que a pessoa fale mais alto e acabe abusando da voz. Então, é importante estar cuidando desses pontos aí. Excelente. Eu ia comentar justamente isso. Eu chego em casa de algum lugar que eu saio, né, após usar máscara, né, o Luciano vive brigando. Você tá falando alto, tá falando alto, tá falando alto, porque a voz, né, ela começa a ser produzida de outra forma, né? E aproveitando até esse gancho, Celso, existe uma diferença entre a projeção da voz e o falar alto? Né? Como que a gente pode definir isso? Como a gente pode explicar isso? É, a, a projeção vocal é a hora que você vai fazer uma colocação da tua voz de uma maneira que você vai utilizar técnicas vocais. E as pessoas confundem bastante isso. Então, ou seja, uma voz projetada, ela vai soar alto, porém eu não estou usando o máximo do meu aparelho fonador. Então, eu vou usar menos esforço, porém eu vou projetar essa voz para que ela soe mais alto. Já quando você fala alto, daí não, você vai produzindo a voz e você vai abusando do teu aparelho fonador. Então, a principal coisa é você usar o máximo do aparelho, né, fonador, com o mínimo de esforço. E quando você fala alto, você está forçando a voz. É o que acontece com o professor. Né? O professor ele tem que falar alto porque é uma turma de 30 alunos, né? Então ele precisa ter essa voz mais alta, produzir essa voz mais alta, só que daí ele não faz com técnica. E por isso que ele vai, com o tempo, perdendo a voz, tendo rouquidão, né? Tendo várias queixas vocais por conta disso. Né? Normalmente, por exemplo, os professores ali que começam a dar aula na segunda, dá aula a semana inteira. Na quarta-feira, a voz já está muito mais fraca. Todos eles falam, chega no meio da semana, minha voz já está bem fraca. Na sexta-feira, então, eu só dou exercício para falar menos. Né? Então, a maioria tem essa queixa por conta disso, ou seja, falar alto. E por que o cantor não tem isso? Sendo que a demanda vocal é tão intensa quanto, né, um professor. É porque o cantor, ele estuda todo o aparelho fonador, ele sabe como colocar a voz, ele sabe como projetar essa voz e conseguir o máximo do aparelho, né, fonador, com o mínimo de esforço. Então, por isso é importante, né, o acompanhamento do professor de canto, ter aulas de técnica vocal, onde você possa experimentar isso, né? A gente sempre diz assim que uma coisa é você gritar com técnica, a outra é gritar sem técnica. Né? Então, se você pode gritar? Pode, mas desde que você use uma técnica aí para gritar. Né? Então, daí você não faz um abuso vocal, que a gente chama abusar do teu aparelho fonador. Né? E com isso, com o tempo, você vai sentindo, o corpo vai cobrando isso, né, de você e você vai tendo alterações vocais. No caso do professor, essa alteração não é notada porque isso é gradativo. Ele não começa a dar aula hoje e já vai perder a voz hoje. Então, isso é gradativo e ele não vai notando que a voz dele vai mudando. Então, por isso que ele não nota que ele está rouco. Porque é anos naquela prática e ele já se reconhece com aquela voz rouca. Uhum. Diferente do cantor. Deus o livre, o cantor acordar sem voz. Né? É um desespero. O desespero. Né? Então, é totalmente diferente mesmo. De você falar alto e projetar. Oi? Os professores de hoje em dia até costumam usar aquela caixinha com microfonezinho para poupar um pouco mais a voz, né? Isso é ótimo. É ótimo. Que bom se todos os professores usassem essa caixinha. Né? Porque daí ele não precisa estar falando alto. Né? Então, ele consegue aí, projetar a voz, né?
através do aparelho, né? Através do microfone ali na caixinha. Eu atendi uma professora e ela não tinha o conhecimento dessa caixinha, que ela podia usar essa caixinha. Eu falei, não, compra a caixinha e usa, né? Com o headsetzinho, liga a caixinha. Ela amou, 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 de paixão. Perfeito. E quando ela tinha que chamar a atenção dos alunos, ela punha no último, aquela caixinha. Necessidade de gritar mais. Ela não precisava gritar, ela via o máximo a caixinha lá e chamava a atenção dos alunos. Dentro desse ponto, uma coisa que eu percebo, né, na minha prática diária das aulas online, é que o fone de ouvido também é um perigo. Porque às vezes eu começo a falar alto sem perceber, né? Porque aquele monte de barulho ali no ouvido, você vai tentando falar e vai compensando, né? E de maneira errada, porque a gente, involuntário, a gente não está percebendo, né? Não está percebendo exatamente. E é isso que acontece com a máscara também, né? Então o uso da máscara faz isso, é involuntário. Quando você vê, você está falando mais alto. E acaba abusando. Até mesmo os modelos de fones de ouvido, né, também interferem um pouquinho. Esse modelo aqui, por exemplo, né, se a gente não posicionar direito no ouvido, acaba pegando um pouquinho, se o modelo é muito grande, pega um pouquinho aqui do rosto e atrapalha a gente a falar, né, a nossa dicção. Eu, às vezes, quando não dou uma devida atenção para isso, agora eu comecei a perceber melhor, por ficar horas seguidas dando aula. Mas eu cheguei a sentir cansaço na mandíbula por ter o fone tanto apertado aqui e falando o tempo inteiro. Na hora de falar, você não consegue perceber, mas depois tirou o fone, ficou em silêncio, aí você sente isso aqui um pouco pesado, por conta do fone mesmo. Que ele vai limitar a mobilidade, né, da articulação temporomandibular, e isso atrapalha bastante, né? E impacta na voz, né? O principal é que ele vai impactar na voz, na produção vocal, né? Porque daí você vai articular menos, quando você vê, você está com a articulação mais travada, né? E isso prejudica a projeção vocal. A Raquel até colocou aqui, né, que verdade, no meio da semana a voz já fica até mais grave, né, na perspectiva dela, a percepção que ela tem. Nesse caso, por exemplo, a voz se agravando, isso é um sinal que ela está usando muita força. Tá? Então, é importante ela trabalhar relaxamento, ela fazer um aquecimento, né? Fazer um alongamento da região cervical. Então, sempre antes de começar a aula. Começar a aula, faz um alongamento, faz um relaxamento, faz um aquecimento vocal, né? Para que você possa preparar a voz aí para a demanda que vai vir, né? No caso aí é da aula. Celso, tem uma questão que muitas pessoas, especialmente os cantores, percebem, que é a diferença da nossa voz nos períodos do dia. Assim, por que a gente sente que a nossa voz muda durante o dia? Essa mudança vocal, ela pode ser ocasionada por tensão, né? Então, durante o dia, por exemplo, quando você acorda, a sua voz ela vai estar um pouquinho mais grave, porque você está com o corpo relaxado, você descansou à noite, né? E conforme o teu dia as tuas atividades vão acontecendo ao longo do dia, você pode sofrer uma carga maior de tensão, e isso vai mudando a tua produção vocal, tá? Mas isso é o normal de acontecer, né? Então, a tua voz mais relaxada, ela fica mais grave, né? Então, ela muda um pouco o timbre, né? E isso vai mudando ao longo do dia. E também quando você vai usar, você começa a usar o aparelho fonador, falar mais, e essa voz, ela vai se ajustando até o padrão natural teu. Agora, se você tem uma tensão, a tua voz muda. Se fica tenso, muda. As mulheres, no caso das mulheres aí, quando elas podem sofrer tensão pré-menstrual, que é o natural da mulher, né, passar por esse período, altera a voz, né? Então, é importante você
nessas, quem é profissional da voz, né? Então, sempre estar atento a isso, né? Se tem o padrão normal, né? Então a tua voz fica mais grave e tal, porque você está relaxado, você fica um pouco mais tenso e a tua voz você vai usando a tua voz fica adequada. Agora, o que fugir disso é importante você estar cuidando para ver se não é patológico, né? No caso do professor, por exemplo, o professor sabe dizer mesmo, né? Olha, eu dou tantas aulas e minha voz já muda, né? Eu já fico cansado, né? Ou então, eu fico rouco, né? Um caso mais grave aí, né? Hoje em dia eu dou 2, 3 aulas e minha voz some, né? Ou tem falhas na voz, né? Então é importante sempre estar observando isso. Muito bom. Muito bom, muito O bom. Paulo acabou caindo. Ela tinha comentado um pouco mais cedo que estava com instabilidade na internet, né? Mas vamos seguindo. Celso, você falou uma coisa que assim, é muito interessante, né? Que a gente começa a perceber que a voz vai mudando durante o dia, né? Percebe que ela fica mais aguda ou mais grave, né? Além disso, durante a semana, como foi falado pela Raquel aí para a gente. E como é que a gente pode cuidar, né? Porque, assim, tem a questão da tensão, né? A tensão muscular, a questão da tensão na região cervical, pescoço, mandíbula, né? Que às vezes enrijece, que altera tudo, né? Como é que eu posso, então, cuidar? Como é que nós podemos, né? Muita gente deve estar com algum questionamento. E se você tiver com alguma dúvida, digita para a gente aqui. A gente está lendo aqui, tentando acompanhar todo mundo aqui. Digita para a gente uma dúvida que daí a gente lança aqui para o professor Celso. Como é que a gente pode cuidar da nossa voz? Assim, ó, você deve procurar falar sempre no teu tom, né? Porque existem casos que a pessoa não gosta da sua própria voz e tenta fazer ajustes. Então, é importante você usar o teu aparelho fonador de uma maneira que você esteja confortável, né? Articular bem as palavras, usar bem os articuladores, né? Quando você for fazer atividades profissionais, usar a tua voz profissionalmente, fazer o aquecimento, fazer um alongamento, fazer um aquecimento vocal. É importantíssimo para o profissional da voz trabalhar a respiração, não adianta eu fazer um monte de exercícios vocais, sendo que a minha respiração não está adequada, minha respiração ela é curta, né? Então é importantíssimo você ter esse trabalho, né, no caso de cantores. Locutor, fazer o aquecimento vocal, fazer atividades aeróbicas. Todas as atividades aeróbicas são importantíssimas para quem produz voz. Né? Quem executa, né, por exemplo, cantor popular, né, que tem horas de demanda vocal, pensando aí, né, no cantor de barzinho, né, começa às 11 da noite e vai até 3 da manhã. Então, ele precisa ter um preparo físico muito grande para essa demanda. E nada melhor do que ele fazer atividade física para manter isso, né? Não adianta ter uma boa voz, você ter uma boa técnica, sendo que o teu corpo não está preparado para aquela demanda. Imagina os cantores de trio elétrico. Eles passam mais de 6 horas cantando. É uma coisa assim absurda, a demanda vocal, a exigência vocal para esses casos. Então, você precisa, o teu corpo precisa estar preparado para aquilo, né? E sem contar a hidratação, né? Nesse caso, né, por exemplo, num show, você tem as luzes que são super quentes, você vai suar bastante, você vai desidratar bastante, então você precisa tomar muita água, se manter hidratado para que a prega vocal, né, ela funcione adequadamente. Muito bom. Essa questão da atividade física para o cantor, né, é muito interessante. Eu acho que fica a dica aí para a gente abordar depois. Atividade física para o cantor, né? Só um parênteses aqui antes da gente continuar. Matheus tem uma pergunta ali, que a Dani fez uma pergunta sobre alimentos. Na live de amanhã, a nossa nutricionista amada vai
vai falar sobre alimentos para o cantor, alimentação do cantor. O César está falando, partiu academia. Cuidado com os exercícios, hein, César? Não são todos os exercícios que são bons para o cantor, hein? É um tema importante Os nós aeróbicos. abordarmos, hein? A Os atividade aeróbicos. física para o cantor. Acho que a Os gente tem que aeróbicos. pensar num checklist de atividades proibidas para É cantores. verdade. Né? Proibidas. Tem algumas atividades que o cantor não deveria fazer. Proibidas. A Por Tati exemplo, uma delas é natação, por incrível que pareça. Mexe com o corpo inteiro, é ótimo Caramba. em todos os sentidos, porém ele altera a respiração. Você tem que fazer a respiração contrária. Desde que você tenha essa consciência, para nadar eu vou respirar assim, para cantar eu vou respirar assim, tudo bem, tá ótimo, tá perfeito. Mas só cuidado com isso, porque você faz uma respiração invertida para nadar. É, uma outra atividade também, que para o cantor é ruim, é o boxe, né? Ele tensiona toda a região de pescoço, mandíbula, né? Então, é uma outra atividade que o cantor tem que repensar, né? Quando pratica essa. Mas vamos voltar para o tema da live. Matheus, lança outra aí. Daqui a pouco a gente abre uma segunda live aqui e já Uma segunda começa o live, negócio. né? Exatamente. A pessoal que faz levantamento de peso tem que cuidar muito com o abuso vocal, porque para fazer levantar ele faz abuso vocal. Né? Então, tem que. E sem contar que todos eles contraem toda a musculatura do rosto. Né? Então, não contrai só o bíceps ali, né? O tríceps que tá. Não, contrai o rosto junto, né? A face vai junto, né? E isso prejudica muito. É. Revendo conceitos. Muito bom. Bom, Celso, agora fala pra gente, é normal a voz tremer quando está falando? Legal, ótimo, perfeito. Assim, ó, o tremor na voz acontece quando você está sobre uma tensão muito alta. Então, normalmente, quando você está apreensivo com alguma coisa, a tua voz vai tremer. Quando você está com medo, por exemplo, a voz fica trêmula. Mas ela deve acontecer só nesses momentos. Não pode ser algo cotidiano. Se isso acontece sempre, sem fatores emocionais envolvidos aí, é importante procurar um profissional, um otorrino, um fonoaudiólogo, para estar avaliando melhor isso. Porque muitos problemas neurológicos acontecem inicialmente com o tremor da voz. Então, pode ser um primeiro sinal. No caso, por exemplo, do mal de Parkinson, o primeiro sinal do mal de Parkinson é a voz diminuir. A pessoa nota, minha voz ficou mais fraca. E depois aparece o tremor. Antes da pessoa tremer, a voz já fica trêmula. Ah, não, já acusa. Já acusa. Então, por isso que é importante se observar no sentido de que tem esse tremor sempre. Agora, até me surgiu de curiosidade, assim, eu já vi um cantor com um problema desse. O que se pode fazer, assim, de exercício? Existe alguma coisa para ajudar, alguma coisa para amenizar isso daí? Porque isso realmente externa muito na voz. Aparece muito, principalmente se ele está nervoso. Né? Normalmente, no início da apresentação, no início do show, a voz vai ficar trêmula devido a essa tensão. Então, você tem que fazer um trabalho para a pessoa relaxar mesmo. Mas assim, é de início. Né? Começou, ligou a luz do palco, a voz está meio trêmula na primeira música, mas na segunda já vai que vai, né? Mas trabalhar a parte emocional é super importante, para que você não tenha tanta atenção nesse momento, principalmente nas primeiras canções. Ou então, e é importante também você selecionar as primeiras canções que sejam canções que não exijam tanto de você, porque você já sabe que vai tremer naquilo, né? Então já pega algo com vibrato mesmo, e ninguém vai notar. Né? A música que tem vibrato bastante e tal, abusa do vibrato. Né? É interessante. Desculpa, Celso. Não, vez é sua, com certeza. Travou.
como é que estamos? Evitar isso. Ou seja, é você ter o domínio daquilo. Então, ou seja, quanto menos estresse você tiver, por exemplo, você vai se apresentar aí para um show, né, que tem muitas pessoas e você está super preocupado porque vai estar cheio, a casa vai estar cheia, enfim, né? Trabalhar com isso, né? Olha, vai ter muita gente mesmo, mas eu ensaiei para isso, eu me preparei para isso. Outra coisa, diminuir qualquer coisas que possam acontecer. Claro que num show pode ter várias coisas. O microfone que não funcionou, ou a equalização na hora não está legal. Você passou, chega na hora, essas coisas acontecem, né? De equipamento, o equipamento não funciona. Então, ou seja, passa o som, testa tudo para você ter calma nesse momento, né? É você ter segurança naquilo que você vai cantar, na letra, decora todas as letras para que você não fique preocupado de, bem nesse pedaço eu já não lembro como é que é. A próxima música eu não lembro aonde que eu entro, na introdução. Ou seja, você tem que diminuir tudo isso que possa te estressar para você diminuir esse estresse, né, na estreia, né, que é o principal, é onde acontece o maior problema em estreia, né, a hora que você vai começar aí o show, né? É até E é um interessante momento que eu que ia todo mundo está comentar. estressado, todo mundo está preocupado, né? Não sabe se o público Isso que vai eu ia comentar. gostar, né? Isso Não que eu ia sabe se comentar, que vai eu assisti uma agradar. live, Celso. Veja só, assisti uma live da Priscila, a Fono, acho que é de BH, né? Com o Uhum. João Alexandre. João Alexandre, né? Canta Uhum. quantos anos, né? Ele Quantos falou anos? que ele sente o mesmo nervosismo. Que ele nunca sai, ele sempre fica na expectativa de qual vai ser a reação, né, no caso do público dele, da igreja, que ele sempre tenta realmente por esse caminho, um repertório mais tranquilo pra ele, né? Que ele falou que vai testando a voz, ver o que ele tá conseguindo, o que não tá, né? Pra você ver, um cantor que tá acostumado com o palco, né, a vida Há inteira. anos E, fazendo isso, né? É um exatamente. profissional da voz. E assim, você diminuir tudo aquilo que possa te estressar, porque você já tem esse estresse da estreia. Então, a tua voz vai ficar um pouco trêmula de início, né? Então, escolhe bem essa música de entrada aí para, assim, começou a primeira música, já te aqueceu e você sai cantando. Bom. Que aula, Isso hein? acontece muito com atores que tem que cantar, por exemplo, ator de teatro, que tem que fazer, por exemplo, um show que é cantado, né? Um musical. Isso acontece muito, porque a pessoa ela está acostumada a falar, daí você põe ela para cantar, isso vai impactar muito, né? Então, é importante fazer esse profissional fazer aula de canto, né? Se preparar bastante para aquele momento ali que é uma coisa que vai fugir do normal dele. Se você colocar ele para atuar no palco, ele vai fazer tranquilamente, porque é aquilo que ele desenvolveu durante a vida, né? Mas de repente põe algo para ele cantar lá. Não, olha, nessa peça você tem que cantar aí, né? Cantarolar, enfim, né? Cantar alguma coisa no meio. Então, ou seja, a gente tem que treinar para aquilo, para ele não ficar nervoso, porque ele vai ficar nervoso, né? Porque é algo que vai diferente do cotidiano dele, diferente da prática dele. Mas isso, só pegando um gancho nessa questão que você falou do ator que canta, mas o cantor que não atua também passa por esse estresse, porque ele Também, não está acostumado a exato. fazer cena, né? Então, é a mesma Verdade. coisa. Então, o cantor que não geralmente está ali, cantor de coro, aí vai fazer um teatro musical, né, alguma coisa assim, ele está acostumado numa formação, depois de repente ele tem figurino, tem cenário, tem marcação de cena, essas coisas todas estressam, né? Então, dominar o repertório, como você disse, e conhecer a tua voz, né? Como a gente está falando aqui desde o início, conhecer a voz é importante, né? E notar o que ela está te respondendo naquele momento, né? Para tentar fugir dos abusos e, enfim. Paula, tá viva aí? Eu tô caindo e Pô, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando aqui toda hora. Desculpa. Nada, que isso. Mas tô viva. Não. Tô A gente viva. Que bom. entende, né? Aproveitando, Pode falar. aproveitando meu retorno, antes que eu caia de novo, né? Eu espero que eu não caia.
Celso, a gente falou sobre rouquidão, você falou agora um pouco sobre rouquidão, e aí existem alguns costumes, né, que as pessoas têm quando ficam roucas. Pastilha, chazinho, várias coisas. Fala pra gente, o que que a gente pode fazer de fato que realmente vai ser eficaz para uma rouquidão? Olha, o rouquidão é importante a pessoa fazer repouso vocal, é o principal, porque é um sinal de que o teu aparelho fonador foi usado numa demanda muito alta, muito grande, né? Isso pode ser provocado por um mau uso, ou o uso de uma técnica errada, ou falta de aquecimento. Então, tem N motivos para essa rouquidão aparecer. E é importante poupar completamente a voz, você ficar em silêncio absoluto, fazer repouso, dormir recupera a voz, você descansar, relaxar, fazer alongamento cervical, é super importante. O que a gente não indica é o uso de pastilha, porque a pastilha ela vai mascarar um problema maior, né? Então, a pastilha pode te dar uma sensação de melhor e fazer com que você use mais essa voz. E, posteriormente, essa voz vai piorar lá na frente. Então, por isso que é importante poupar a voz. Agora, a rouquidão é importante observar se ela perdura por mais de 7 dias. Se ela perdurar por mais de 7 dias, é importante daí procurar um atendimento com o otorrino, laringologista, para fazer uma laringoscopia para saber o que está acontecendo com a tua voz. Porque pode ser o início de um calo vocal, né? Normalmente chamado de calo vocal, e pode estar no início, daí a tua voz ficou rouca, ou então você pode estar fazendo ajustes vocais ali inadequados para produzir essa voz. Então é importante, se ela perdurar por mais de 7 dias, é importante procurar um atendimento aí especializado para a gente poder fazer uma análise aí do que está acontecendo com a voz. Estado gripal também muda a voz, provoca rouquidão. Então, estado gripal, evitar de utilizar muito a voz. Se você tem rinite, sinusite, tem algum problema relacionado às ites, né? Então, é importante cuidar na produção vocal durante esses períodos. Evitar aquilo que te faz ficar com rinite, né? Sinusite. Qualquer coisa. Qualquer época, né? Não, em Curitiba Difícil é você achar passa alguma um coisa que ano, não né? faça a gente ter rinite. É verdade. Em Curitiba você passa um ano assim, desse jeito, com rinite, com sinusite. O clima proporciona isso, né? Então é importante estar observando e cuidando. É interessante que a Paula toca numa coisa, num ponto que a gente às vezes banaliza, né? Ah, não, só tô com um roquinho aqui, dá para cantar. É só aquela nota ali, eu posso oitavar, ou tipo, eu faço ela um pouquinho mais baixinha e depois eu entro. E aí a gente entra numa outra demanda também dos profissionais da voz e o cantor, né? O que fazer quando eu não tenho voz, quando eu estou sem voz? Porque rouquidão você acabou de falar pra gente, repouso vocal, vai se cuidar, né? Se é algum caso alérgico das ites, né? Trate as ites, depois volte. E aí, sem voz, o que eu faço? Quando você tem a perda total da voz, é importante você fazer uma laringoscopia para ver se o que pode estar acontecendo com essa voz. Normalmente a perda da voz pode ser um inchaço. Então, um inchaço na prega vocal pode provocar isso. Mas existem N problemas laríngeos que podem provocar a perda da voz. Ou até mesmo o que a gente chama de alterações vocais psicogênicas. Então, um trauma, você pode ficar sem a voz. Então, ou então você está passando por uma situação uma situação grave, né, no sentido psicológico,
que isso pode vir refletir na voz e você ficar sem voz. Então, é por isso que é importante procurar um especialista para saber se é realmente orgânico ou é questões psicológicas que podem estar envolvidas aí. Temos que tomar muita atenção, né? A psicanálise fala muito disso. O pessoal de tanto engolir sapo, uma hora o sapo fica parado aqui, você perde a voz. Bom, Realmente, continuando então. a parte psicológica afeta muito, não parece, mas afeta muito. E nesse momento de pandemia, as pessoas estão muito estressadas. Estão muito estressadas, assim, a parte psicológica afetou muito, né? Porque o ser humano não gosta de ficar enclausulado, né? Não gosta de ficar trancado, né? E agora você é obrigado a ficar trancado, né? Então, mudar toda a sua vida e você não sabe a perspectiva disso para frente, quanto tempo vai levar, eu acho que essa insegurança, né? Vai demorar quanto, né? E daqui a pouco vem uma onda, daqui a pouco vem outra onda, e nunca para as ondas, né? Cada vez pior. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais estressadas e isso reflete muito na voz. Isso acaba até entrando em vamos dizer assim, uma preguiça vocal, né? Que as pessoas cantam menos, estudam menos, né? Exercitam menos a voz e acaba que traz mais problema também, né? Mas agora uma outra coisa que a pandemia acabou trazendo pra gente são as gravações, né? Gravações. Algumas pessoas têm um problema sério, né? Em ouvir, às vezes eu já tive isso, tá? Um problema sério em ouvir o próprio áudio no WhatsApp. Tipo, de estranhamento com a voz, é esquisito, né? Eu admiro as pessoas que têm ali a habilidade de gravar um áudio, reproduzir e ouvir tudo que falam, porque eu, particularmente, muito difícil. Agora, uma das coisas que as pessoas questionam, e até nas gravações, né, para coros virtuais, enfim, às vezes algum vídeo, algum áudio para mandar para a gente, né, que é que a voz parece diferente. Minha voz está diferente da que eu falo, minha voz não é essa, né? Isso é normal, né? Explica pro pessoal aí. Ah, sim. É bem diferente, porque quando você grava a sua voz, então você vai se ouvir, você gravou a sua voz e vai se ouvir. E você vai estranhar porque a tua voz, não, mas eu não me ouço desse jeito. Por quê? Porque quando você produz voz, você está se ouvindo internamente. O som está passando por dentro de você. Então você ouve essa voz internalizadamente, né? Como se fosse assim, você tem uma vibração óssea, né? Uma projeção totalmente diferente do que vai sair. Mas acreditem, as pessoas estão ouvindo aquela voz que está gravada. Não, elas não estão ouvindo a tua voz que você está ouvindo, infelizmente. Porque a gente gosta mais da voz que a gente está ouvindo. Por quê? Porque ela é mais grave, normalmente. Né? E o grave chama bastante atenção. Pode ver se eu gosto daquele locutor que fala desse jeito, né? Do que um locutor que fala bem agudo, né? Então, né, te chama atenção, assim, o que fica mais gostoso da gente ouvir é sempre as coisas mais graves, né? Então, por isso que você gosta da tua voz que você ouve, porque ela é mais, você se nota mais grave, né? As nuances, né, da tua voz ficam mais graves. E quando você faz a gravação, você perde isso, né? Você não tem isso, por isso que se estranha. Mas as pessoas que estão ao teu redor ouvem justamente aquela voz que está gravada, né? Eu também não gosto de me ouvir. Eu gravo e mando, não fico ouvindo. Não fico analisando, né? Tu para lá de analisando, peraí, agora faltou a respiração, não cortei aqui, não cortei ali. Né? Agora tem gente que ama se ouvir. Né? Aí é outra coisa, um ciclo narcisista, enfim, né? Admiro. Muito complexo isso. Pra gente... Desculpa, Matheus. Não, eu só ia comentar que é engraçado que eu já vi também casos das pessoas se surpreenderem, né? Gravar cantando e falar, essa minha voz, tipo, tem certeza que sou eu? Porque isso ficou muito bom. Né? Tá muito diferente. Mas eu ia brincar... Isso é uma parte do autoconhecimento, né? Só isso que eu ia comentar. Eu ia brincar que a gente que começa a estudar um pouquinho de voz, entender um pouco, né? O Celso falou que a gente fica analisando e tal. E, faltou respiração. Aqui eu
fui muito pro agudo, a gente começa, então eu gravo e mando, não ouço. Às vezes a pessoa demora a me responder, eu falo assim, nem lembro o que eu falei, porque eu não vou ouvir meu áudio. Até o cantar, né? Nesse sentido, até o cantar é feito. Porque você grava uma coisa, precisa despachar algum áudio cantando, alguma coisa, você vai ver, você vai botar 1000 defeitos ali. É a mesma coisa que pegar áudio antigo, né? Pega áudio você cantando 2, 3 anos atrás, você fica aterrorizado com aquilo. Nossa, Não. Verdade. melhor não fazer, né? É verdade, é verdade. Por um lado é bom fazer porque a gente consegue medir as evoluções, mas por Exato. outro você tem que estar muito disposto. Tá muito disposto. Mente firme. Bem. Gente, eu acho que a gente começa a fechar 1 hora de live, né? Vamos ver aqui o que o pessoal aqui mandou pra gente aqui de pergunta. Daí se não cair, a gente continua, porque eu vi alguma live por aí que teve um pouquinho mais de 1 hora. Eu não Então, sei como está agora, mas... Uma nossa já teve, né, Wader? Uma nossa já Há um tempo atrás, uma nossa já teve. teve. Tem uma pergunta aqui da Tati Simoni. Há a possibilidade de a altura da voz ser prejudicada com o uso contínuo? Como se houvesse abaixado o volume? Eu acho que essa questão de altura é questão de intensidade, né? Começa com uma intensidade, termina com menos volume, menos intenso, né? Responde pra gente aí, Celso. Isso pode estar relacionado à respiração. Então, quanto melhor a tua respiração, ou o condicionamento físico, né, respiratório, melhor você vai conseguir manter essa projeção, né, essa colocação vocal aí. Então, o principal, assim, a mola propulsora da produção vocal é a respiração. Então, se você tem uma adequada respiração, a tua prega vocal, ela vai estar tendo a mobilidade que você precisa. Então, melhora aí, a minha dica é, faz atividade aeróbica, faz caminhada, que vai te dar condicionamento. Existem aparelhos, né? O Respiron, por exemplo, é uma dica, né, para você estar utilizando para melhorar aí o teu condicionamento respiratório. Tem o Respiron, tem várias técnicas, né, de respiração que você pode estar utilizando. É importante até fazer, por exemplo, nesse caso aí, antes de você fazer o teu aquecimento vocal, você fazer exercício respiratório, trabalhar diafragma, que é importantíssimo para você ter uma boa colocação, ter um aporte respiratório adequado. Então, antes de você fazer o aquecimento, antes de você fazer as vocalizes, o estudo vocal, fazer um trabalho aí de exercício respiratório, antes de começar a demanda vocal propriamente. Você Bom, falou só sobre aproveitando aquecimento aqui, né? vocal. Pode falar, Matheus. Não, eu só ia dar um recado pro pessoal que se porventura a live cair, estaremos no mesmo canal, tá? Pra terminar de responder as perguntas aí. É isso aí. Matheus, é só um parênteses antes da Paula fazer. Tome nota das perguntas, por favor. Então, só para a gente não perder, né, as perguntas. Por favor. Sim, é verdade. Vai lá, Paula. Celso, você comentou sobre aquecimento vocal. É uma coisa muito polêmica, aquecimento vocal. Então, fala pra gente no que consiste um aquecimento vocal de verdade, o que eu posso trabalhar no meu corpo e no corpo inteiro, né? Não só no corpo vocal, dentro de um aquecimento. Ótimo. Quando você o aquecimento vocal, na fonte, a gente trouxe isso, prestou isso da educação física, e realmente pensando, por exemplo, na preparação física de um corredor. Então, o corredor, ele não vai, não inicia correndo, ele faz todo um alongamento antes, né, para se preparar para aquela demanda, né, para não ter nenhum problema articular, né, para não ter nenhum desgaste, né, da estrutura óssea, pelo impacto que ele vai fazer. A mesma coisa
na parte vocal. Então, na parte vocal, é importante você iniciar fazendo alongamento também da região cervical. Então, põe a cabeça para trás, cabeça para frente, para o lado, faz alongamento, né? É super importante você alongar toda a região cervical, você tirar toda a tensão, então você fazer movimento circular com o ombro, para que você possa trabalhar um relaxamento dessa musculatura. Assim, sem contar que você tem atenção de todo dia, né? Por exemplo, você vai ensaiar à noite, então você trabalhou, você teve, né? Você se estressou no trânsito, enfim, seu chefe brigou com você naquele dia, você está estressada, né? Então tem que tirar todo esse estresse que normalmente a gente joga todo nessa região aqui. Então, alongamento é importante. Antes de você começar a fazer exercícios vocais propriamente ditos, é importante alongar. Então, fazer todo o alongamento dessa região cervical. O aquecimento vocal, simples, né, que você pode fazer, que qualquer um pode fazer, é fazer vibração de língua. Eu sempre peço que faça sem som inicialmente. Sem som nenhum, só vibrar a língua e deixar o ar passar. Fazer vibração de lábio. Então, são exercícios que você pode fazer antes de você começar a tua atividade vocal. O professor pode fazer esse aquecimento, o pessoal telemático, todos, não só cantores. Fazer aí uns 3 minutinhos de vibração de língua antes de você iniciar. Trabalhar a articulação. Então, é importante movimentar. Então, fazer movimento mastigatório. Você já pode trabalhar daí com voz. Você faz então, você já trabalha, além da articulação, também já faz a preparação aí da prega vocal. Então, são coisas simples que podem te auxiliar na hora de você iniciar a sua atividade vocal. Daí o cantor, claro que depois disso, daí o cantor vai fazer vocalismo, daí o professor de canto entra com toda a parte aí de aquecimento daí para a execução do canto. Mas essas são as dicas para qualquer profissional da voz. Quem vai utilizar a voz, você fazendo isso daí antes de começar a tua demanda vocal, vai te auxiliar e muito. Sem contar também manter uma hidratação adequada. É importante estar tomando bastante água, porque o aparelho tem que estar lubrificado. Então, manter uma boa lubrificação é importante. Então, não adianta você também tomar 2 litros de uma vez. Eu vou cantar agora, eu vou tomar 2 litros agora. Não. Tem que tomar de golinho em golinho durante o dia. Tem que estar com o corpo hidratado. Vai dar vontade de ir ao banheiro, né? O máximo que a gente consegue é isso. Né? Temos mais alguma pergunta, Matheus, que estava acompanhando? Presentes aqui, a Tati Oliveira, perguntou na hora dos exercícios físicos, né? Se fizeram algum aquecimento no vocal durante o treino. Tipo, deve ser cantarolar alguma coisa, né? Durante a prática da atividade física. Eu não consegui ouvir a pergunta, estava abaixo do microfone, agora melhorou, Matheus. Faz de novo a pergunta. A Tati Oliveira perguntou se fizer algum tipo de aquecimento vocal durante o treino. Durante algum tipo de treino, atividade física. Quais são os problemas disso aí, Celso? Durante a atividade física, se ela, por exemplo, caminhada ela pode caminhar fazendo vibração sem problema nenhum, né? Você pode, tem atividades, por exemplo, tem exercícios que você pode estar associando aí a vocalizes até a uma caminhada mais rápida, né, que você vai ficar mais ofegante. Você pode estar trabalhando aí a parte de coordenação pneumofonoarticulatória, no caso, por exemplo, de cantores que têm que dançar no palco. E não pode aparecer no microfone ofegante. Então, ele tem que exercitar essa prática aí, de fazer produção vocal associada à caminhada. Muito
Bom, aqui acho que é, deixa eu ver aqui, Giraldo, se eu não me engano, né, de arte. Ele perguntou assim, né, em algumas, vocês me ouvem bem? Que aquela hora teve Agora Tá sim. dando um pouquinho de interferência. interferência em que sentido? Tipo, parecendo É? que tem alguém ligando junto. Agora Eu tá. ouço vocês muito. Agora melhorou. Tá. Ó, vamos lá. Talvez, sabe o que pode ser? Como você está sem o fone e o Celso também, às vezes a voz pode dar algum tipo de eco, alguma coisa do tipo, né? Talvez. Vamos lá. O Diego perguntou: em algumas igrejas, os cantores têm que cantar com máscara. Em algumas escolas que querem retomar as aulas, né, algumas até retomaram algumas regiões, os professores terão que utilizar máscara. Como melhorar essa projeção, né, durante o uso da máscara? Pelo que eu entendi. Boa pergunta. É importante o professor de canto ter noção que ele vai ter um coral que vai estar abafado. Uhum. Não adianta ele pedir para você aumentar a sua projeção, enfim, ele vai ter um resultado diferente. E o maestro tem que ter essa sensibilidade de notar que ele não vai conseguir, porque tem um anteparo ali, realmente vai modificar o resultado final, né, dessa voz. E o cantor tem que saber também que não adianta ele abusar, porque realmente não tem o que fazer devido à máscara. E tem que cuidar muito para não fazer abuso vocal, né, nesse momento daí. Agora, no caso de um professor que vai dar aula, que vai ter a turma cheia, todo mundo com máscara, é importantíssimo que ele tenha um microfone, porque realmente ele vai cansar muito. Sem contar que você respirar com a máscara já cansa. Agora, você ficar falando o tempo todo com máscara, isso causa um cansaço muito grande, desgaste muito grande físico até, né? Não só vocal, mas desgaste físico mesmo. Então é importante ele lançar mão disso, né? Usar o microfone, algo que possa melhorar aí a projeção vocal, que vai estar prejudicada por conta da máscara mesmo. Muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui também do Daniel. O Daniel perguntou, né? Para voz de falsete, né? Alguns costumam pressionar, ou seja, comprimir os lábios ou a garganta. É uma ação correta ou se torna prejudicial? Para o falsete, produção do falsete, é importante que ele saiba que a colocação para o falsete, ele vai trabalhar ressonadores. Então, não está no articulador. A boca é articulador, né? Está no ressonador. Então, ao fazer voz de cabeça, ele tem que trabalhar ressonadores, jogar o som para cima. Tá? Então, a mobilidade aqui que ele vai, o resultado aqui, não vai ter tanto impacto quanto ele trabalhar ressonador para fazer o falsete. Claro que, por exemplo, se você faz um pico, você tem um agravamento do som um pouco mais grave. Se canta assim, ele fica mais agudo, mas não chega a dar esse falsete. Então é importante trabalhar ressonadores, tá? Movimento lá do palato, controlar, fazer essa adequação dos ressonadores para ele conseguir esse resultado sem fazer abuso vocal. Né? Porque ele pode estar tensionando para ter o agudo, que é o caso de cantor os cantores sertanejos. Tem cantor sertanejo que faz constrição laríngea, leva essa laringe lá em cima para tentar o agudo, né? E para fazer agudo não precisa disso, né? Não deve ser feito assim para não prejudicar a voz. Você pode até, o resultado ali, final, naquele momento pode ser legal, mas com o passar do tempo você vai perder essa voz, aí você vai ter patologias vocais devido a esse mau uso aí do aparelho fonador. Muito bom. Vai ajustar, né? Vai tentando conseguir o resultado ali de qualquer forma. E, às vezes alcança daquela que achava que seria o ideal e, né, tem esse abuso. A psicóloga Miriam comentou aqui:
Exercícios vocais devem ser prescritos por profissionais da voz, ou no professor de canto, para a vocal. Não deve ser feito sem orientação, com certeza. Então é muito cuidado, viu? Com certeza. E é um Ah, trabalho conjunto, né? Que nem o professor de canto, ele vai te dar todas as técnicas necessárias que você vai precisar para você desenvolver a tua voz nessa modalidade, né? Então, é sempre importante ter um professor de canto. O cantor popular deveria fazer aula de canto, né? Que a gente vê isso mais em cantores líricos, né? Ou quem faz a faculdade, né, de canto. Agora, os cantores populares não se preocupam, e é uma área que tem demanda igual, ou até mais intensa, porque eles cantam em lugares insalubres também. Né? O cantor, por exemplo, o cantor de barzinho está com um ruído gigantesco, está todo mundo falando, né? Tem uma competição sonora muito grande, tem um ambiente também que é né, tem poluição sonora, hoje em dia não mais, né, fumaça, né, de cigarro, enfim, ou então põe gel seco lá para fazer toda a performance, enfim, né? Então isso aí pode prejudicar bastante. E é importante a pessoa conhecer as técnicas e estudar, né, para poder desempenhar a sua profissão, né, aquilo que gosta de fazer, né, que é cantar. muito bom, muito bom. Pessoal, o som para vocês tá bom? Tá chegando legal aí o som para vocês? Para mim tá dando uma interferênciazinha aqui, eu não sei do que é. Mas se tá todo mundo ouvindo aí, escreva aí pra gente, manda um joinha, alguma coisa assim. E se tiverem mais alguma pergunta, vamos aproveitar que a gente está caminhando para o final, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui da Isadora, pedindo para a gente comentar um pouquinho sobre a situação do Leonardo Gonçalves, né? O Leonardo Gonçalves tem uma paresia, né, de prega, né? Então, professor Celso, comenta pra gente um pouquinho essa questão da paresia dele, aí você que acompanhou um pouco dessa história e tudo, conta pra gente um pouquinho. O diagnóstico dele, então, realmente é dessa paresia, e o impacto maior é porque ele é um cantor de alta performance. Você se vê a execução dele, ele executa os agudos perfeitamente, ele tem uma extensão vocal muito grande. Então ele vai para os graves de maneira esplêndida, os agudos, na cabeça da nota, certíssimo. Os melismas que ele faz, porque ele faz muito melisma, é fantástico também o jeito que ele emprega isso, ele tem uma técnica primorosa, né? Então, ou seja, e agora ele teve esse diagnóstico. Isso impacta muito, por quê? Porque ele é de alta performance. Se ele fosse um cantor, por exemplo, se ele fosse um cantor que não tivesse toda essa extensão, talvez até conseguisse cantar, ele consegue cantar, né? Só que não consegue do jeito que ele cantava, né? Então, é difícil, principalmente para o cantor, porque, poxa, antes eu fazia, agora eu não faço mais. Por quê? Porque a prega dele não está funcionando do jeito que deveria funcionar, né? E isso é altamente impactante. Ele continua afinado? Continua afinado. Só a extensão vocal e toda a performance vocal dele mudou por conta de uma alteração, né, estrutural, né? Ele tem uma alteração na prega vocal. E isso impacta muito, né? Consegue cantar, só não desempenhar do jeito que ele desempenhava, né? Então, para, por exemplo, se fosse um locutor, talvez não fosse tão impactante, né? Porque o locutor vai estar falando, né, ele vai ter as inflexões da fala, né? Então, isso numa voz falada talvez não fosse tão impactante quanto a voz cantada, que tem uma extensão vocal muito grande. Então, você
sente que você perde muitas notas que você cantava e não consegue chegar mais, né? Ou as nuances que ele fazia, os melismas que ele fazia, né? Então, não chega mais pela estrutura, né? Por ele sabe como fazer, ele não perdeu a técnica, né? Ele sabe como fazer, ele ouve e sabe aonde tinha que chegar e não chega. Então, é muito impactante isso para o cantor, né? Eu acho que, assim, é um trabalho psicológico que tem que ter, né? Porque a hora que você tem uma paralisia de prega vocal, você tem que saber que realmente ela não vai corresponder mais do jeito que ela correspondia antes, né? Então, é todo um trabalho aí de adequação, né? Você tem que mudar repertório, né? Mudar tom de tudo que você cantava, né? Então, é uma adaptação muito difícil, ainda mais para ele que é de alta performance. O impacto, assim, é muito maior ainda. E ele ficou muito conhecido pelos extremos, né? As coisas E ele é absurdas que ele conhecido por fazia. isso, né? Todo mundo fica esperando os agudos, né, do Leonardo Gonçalves, né? E ele fazia isso de maneira perfeita, profissional e tanto. Muito bom, muito bom. A gente tem aqui um comentário aqui muito engraçado. A Luciana comentou assim, muito bom, as pessoas ainda acham que cantar é moleza. Perfeito. É muito bom, Luciana, muito bom. Verdade. Rende um Muitos meme, anos hein? de estudo, muitos anos de estudo, né? Tem um outro comentário. Pode falar, Matheus. Eu só ia aproveitar o jabá aqui, né? Porque em breve estaremos lançando novidades aí. É necessário um acompanhamento de profissionais, né? Então, fiquem ligados. Para quem quer aprender, virão novidades aí, tudo bem? E é isso. Cantar precisa de apoio, né? Você precisa de alguém para auxiliar. Senão você vai por um caminho, às vezes, um pouco denso, né? Pelo Vale da Sombra da Morte, literalmente. Aí. É isso aí. É isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Vocês parou o ruído aqui, estou acompanhando aqui. A Isadora fez uma outra pergunta aí. Apareceu aí. Cadê? Ah, agora eu vi aqui. A mudança é repentina na voz? Acho que é referente ainda ao Leonardo Gonçalves, né, Isadora? É isso? É repentina. A prega deixou de funcionar, é repentino. Ele vai sentir isso e com certeza impactante, né? Porque ele tá bem e de repente a prega vocal para de funcionar. Então isso é muito impactante para uma pessoa. Principalmente um cantor, né, profissional, igual a ele. Uma coisa assim, bem grave, né? No caso uma paralisia vocal. Hein? Ó, tem um cachorro afinado aí cantando. Esse aí acompanha o canto e prosa, né? De acompanhamento. Tem acompanhamento de canto e prosa. O jabazinho, né? Ó, tem uma pergunta interessante aqui que eu acho que a gente poderia falar sobre ela numa outra live. O que vocês acham? A voz pode mudar após Covid? Eu acho que a gente poderia dedicar uma live só para isso, hein? Lancei, se vocês quiserem, façam um joinha aí. O que vocês acham? Não sei. Meus companheiros aqui, o que vocês acham? É uma pergunta super É um interessante. assunto muito atual, muito pertinente, né? As pessoas ficam um pouco perdidas, assim, depois da Covid. O que fazer? Principalmente o profissional da voz. Como eu vou cuidar da minha voz agora? Eu não tive nenhum problema vocal durante a Covid. Será que eu posso ter depois da Covid? São muitas questões que a gente fica pensando, né? Eu acho que vale a pena. E as sequelas pós-Covid são muitas. Né? Então, o impacto na voz é uma delas também, né? Mas a pessoa tem alteração respiratória, tem alteração olfativa, tem falta de memória. Então, o pessoal aí da área da saúde até comenta, né, que se a Covid não matar, aleja, que você vai sair com alguma coisa,
né? Então, algo assim que é importante a gente estar comentando, né? Porque é uma coisa que o povo, todo mundo tem essa dúvida, né? Como fazer, o que fazer depois do Covid, né? Se eu tiver alguma alteração vocal, como é que eu vou fazer, como é que eu devo, né, proceder quanto a isso, né? Devo continuar cantando? Não, né? São vários questionamentos, né? Continuo com a minha demanda vocal ou não? Como retomar minhas atividades, né? Principalmente pacientes que tiveram que passar por internação. Paciente que teve que ser entubado, com certeza ele vai ter diminuição do aporte respiratório pós-Covid. Então ele vai ter assim uma fadiga vocal muito grande. A fadiga vocal e fadiga respiratória, né? Então, é importante fazer atividades aeróbicas, né, exercício, e começar só com a parte respiratória, exercício respiratório, não exercício aeróbico ainda, porque ele vai cansar muito, né, e tem que ser gradativo, passo de cada vez aí para retomar tudo, não é uma coisa simples, né, gradativamente, principalmente aqueles que passaram por internação ou tiveram que ser entubados, tiveram que ir para UTI, enfim, né? Muda bastante a parte respiratória, principalmente. O ideal seria se todo paciente de Covid, né, pós-Covid, tivesse acesso, né, a um otorrino, ao pneumologista, para saber, porque muitas coisas são silenciosas, né? Muitos resquícios de Covid são silenciosos e a gente acaba só sabendo quando a coisa já está num nível bem elevado. Sobre outra live, eu acho que não seria outra, são outras, né? Porque essa daqui ficou pela metade. Tem muita coisa pra gente falar. Muita coisa para falar. Vamos fazer o seguinte, vai lá no post do Canto e Prosa, no post do anúncio da live da Semana da Voz e deixa lá a sua sugestão de live, né? Porque daí isso, para a gente, é interessante, porque a gente cria conteúdo para vocês, né? Porque o perfil é para isso, né? O perfil está aqui para ajudar vocês. Então comentem lá no post da Semana da Voz, onde está o doutor fonoaudiólogo Celso, onde que está a Isadora, que é a nossa nutricionista aqui, que amanhã, inclusive, a gente tem uma live sobre alimentação para o cantor, né? Deixa lá a sua pergunta para ela, já para amanhã, a gente toma nota disso, para a gente chegar amanhã também colocando as dúvidas de vocês, né? E como o Matheus falou um pouquinho antes, acompanhe o nosso perfil, tem novidades chegando, de interesse, creio eu, de muitos de vocês. E eu acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas, né? O Daniel falou assim, já até respondeu aqui a pergunta que ele tinha feito. Eu acho que a gente tem agora a agradecer, né, ao Celso por esse tempo, por essa live. Todo o encontro que a gente tem contigo, Celso, é sempre muito rico, é sempre uma aula imensa, assim, né? Cada pergunta que a gente fez, eu tinha aqui mais 10 perguntas anotadas, creio que o Matheus e Paula também tinham mais uma penca. Mas a gente agradece essa atenção, ao seu tempo dedicado a essa live, essa aula, que na verdade eu acho que para mim foi uma aula aqui, então a gente gostaria de te agradecer. Matheus, palavra e a gente deixa a Paula falar por último para fechar com chave de ouro. Não, acho que é isso. Eu sempre brinco com o Veida que é muito difícil falar depois de Celso, né? É muito difícil falar depois de Celso. Então a gente só agradece, né? Deixa para a próxima. Bom, o importante também, né, pessoal? Eu sei que nem todos podem ficar uma hora aqui presos conosco, né? Mas a live ficará disponível, tá bom? Curtam depois, enviem para quem faltou aqui, né? É um conteúdo que é para vocês e também para a gente, né? Não é mentira, não é porque estamos na frente de Celso, mas sempre ouvir é sempre um aprendizado mesmo. E ficará disponível, tá? Depois pode assistir, se perdeu, chegou na metade, perdeu o começo, vai poder assistir. Em breve também vamos subir para o nosso canal no YouTube e divulgaremos para vocês. Tá? Tudo isso ficará disponível e aí na mão de vocês, tá bom? Eu acho que é isso, Paula, fique à vontade. Em relação ao Celso, eu acho que
um dos maiores apoiadores que o Canto e Prosa tem é o Celso, né? Então, ter um momento aqui com ele, para nós, é de grande importância, dividir com a gente e com todo mundo que está assistindo aqui a live, todo o conhecimento, na verdade, um pouquinho, né, de tanto conhecimento que ele tem. E a gente agradece muito. Agradecemos também aos nossos alunos, né, que eu vi muitos passando por aqui, entrando por aqui, e também são apoiadores muito importantes do trabalho do Canto e Prosa. E é isso, gente. Acompanhem, divulguem os conteúdos, compartilhem com os amigos profissionais da voz, cantores. Nosso trabalho é voltado para vocês, é para atender as necessidades de vocês. E como os meninos já disseram, teremos novidades em breve para quem quer estudar, gosta de estudar, sente necessidade de estudar, acompanhe nossos conteúdos. É isso aí. Celso, Ah, eu, agora o Celso para encerrar, né? Porque a gente tem que deixar ele para falar por hoje, porque depois a gente fica sem palavras. Então, Celso, é contigo. Boa noite do William Bonner, é contigo. eu que agradeço o convite, né? Para mim é sempre um prazer poder estar contribuindo e, assim, falando sobre voz, assim, que é algo que eu amo, gosto muito, amo de paixão falar sobre produção vocal e sempre estarei à disposição. Quando precisarem, quiserem, é só me chamar, sempre estarei disponível aí para o Canto e Prosa. Sempre é uma honra poder estar aqui. Que live domingo? É domingo já? Deu liberdade, Sempre, meu você filho. dá muita liberdade, falar sempre, tá vendo? Né? Fala sempre que precisar, É é muita verdade. liberdade, Celso. A gente brinca que o Celso é nosso guru, né? É o nosso guru da voz aí. É isso aí. Acho que é isso então, né, pessoal? Amanhã, então, lembrando, às 21 horas, nós temos a live Alimentação do Cantor com a nossa nutricionista, Isadora. Vai estar aqui mais uma vez uma live, com certeza, riquíssimas. Suas dúvidas, anotem, deixa lá no post, comentário, vamos tomar nota disso, para trazer amanhã para vocês, tá? O conteúdo é para vocês. Então, usem, compartilhem, façam perguntas, manda direct, que a gente está aqui para atender às necessidades de vocês, né? Então, a gente quer mais uma vez agradecer ao Celso, a você que ficou até agora. Ainda bem que o Instagram deu 1h30 de tempo para a gente falar um pouquinho, Meu Deus, passou rápido. que foi pouco, passou super rápido. Está anotada a sugestão de voz pós-Covid, né? Produção vocal pós-Covid. Vamos conversar sim com o professor Celso, com certeza. Talvez numa live, talvez num curso, não sei, num Zoom, não sei. Vamos pensar isso direitinho. Tá aí, mandem aí o que vocês quiserem. Matheus, boa noite, muito obrigado, meu amigo. Paula, minha amiga, muito obrigado. E Celso, o Matheus resumiu numa palavra, é o nosso guru, então o muito obrigado não basta, né? Então, boa noite. A gente está muito feliz com a sua participação, a sua presença. E desejo a vocês uma boa noite. Boa noite. Feliz Dia da Voz. Feliz Dia da Voz. Boa noite. Feliz Dia da Voz. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.